A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o canal Bancada Bíblica. No vídeo de hoje nós falaremos sobre temperamentos. E para isso nós estamos aqui com um convidado especial, o pastor Cláudio Gregório. Amém. O pastor Cláudio Gregório, segundo vice-presidente do Ministério AD Vila Bela. Nós estamos aqui honrados de ter um teólogo, mestrado em psicologia e também PNL. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com você, William, pastor Gutierrez. É um prazer estar aqui falando com a sua audiência, com o seu público aqui. E tudo é uma benção, né? Fique conosco até o final desse vídeo, que tem muita coisa para entregar aí para vocês. Pastor vai estar aqui tratando conosco nessa noite sobre os temperamentos, como já fora dito. E pode ir. Bora lá! Pode ir. Vamos lá, então. O assunto hoje é temperamento. Baseado nisso, eu trouxe aqui um livro onde eu usei por muito tempo como fonte de pesquisa, tá? Que é o Temperamento Transformado de Tim LaHaye. É um americano, professor americano, pastor, e eu tirei muitos estudos aqui, pesquisa, além de outros livros, mas eu trouxe isso aqui como base aqui, até para explicar e entregar esse conteúdo nessa noite aqui, no canal dos meus irmãos, meus amigos, Gutierrez e William. E nós vamos se basear com esse livro. Então, se você ainda não tem, está aqui um livro que eu indico para você, que quer conhecer um pouco mais sobre temperamento, um pouco mais sobre comportamento, personalidade, caráter, enfim. Sobre o ser humano, né? As características do ser humano. Está aqui esse livro, tá? Temperamento Transformado, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre temperamentos. O que é temperamento, né? Temperamento é algo genético, Guti. Temperamento é algo que nós nascemos com ele, tá? Você não escolhe qual temperamento você tem, você nasce com ele. E quais são os temperamentos? São eles: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Nós podemos dizer assim que são comportamentos psicológicos, vamos dizer assim, tá? Mas o temperamento é algo que você nasceu com ele, você tem um temperamento, você é como é devido ao seu temperamento. Além do temperamento, tem a personalidade, que tem uma diferença aí um pouquinho, ok? E o caráter é outra diferença. Da mesma forma que nós somos tripartidos, né? Corpo, alma e espírito, nós também somos tripartidos aí com temperamento, personalidade e caráter, ok? E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho, como eu falei para vocês, vou me basear nesse livro. Aqui tem alguns exemplos de temperamentos. Quem na Bíblia foi, por exemplo, sanguíneo? Quem na Bíblia, por exemplo, foi melancólico? Quem na Bíblia, por exemplo, foi fleumático? Quem na Bíblia foi colérico? É claro que todos os personagens bíblicos têm temperamentos, têm as suas particularidades. Só que eu vou trazer alguns exemplos que aqui está no livro, depois você compra o livro, como eu falei, se você se interessar pelo assunto, e aí faça a sua pesquisa, ok? Mas vamos lá, o que vocês precisam saber? Eu quero aqui explicar para vocês o que puder e entregar o conteúdo aí para o público. Pastor, por que nós precisamos aprender sobre os temperamentos? Bom, é boa pergunta. Muita gente não se importa em conhecer ou não quer saber mesmo sobre o temperamento. Acha que é daquele jeito, porque já nasceu daquele jeito e acha que não precisa mudar. A importância de conhecer o temperamento, você passa a se conhecer. Uma vez que você conhece qual é o seu temperamento predominante, eu vou explicar já sobre isso, você passa a se conhecer. E uma vez que você passa a se conhecer, você passa a respeitar o próximo. Você passa a entender a particularidade das outras pessoas. Você passa a entender por que aquela pessoa fala daquele jeito, por que aquela outra pessoa muitas vezes é quieta ou tímida daquela forma, por que aquela outra pessoa é reclamão ou por que aquela pessoa é chorona. E aí o julgamento, né, a gente acaba não julgando tanto as pessoas, mas entendendo que é o temperamento, é daquele jeito, que dá para controlar, dá para conversar, dá para trabalhar aquilo. Então por isso que é importante aí conhecer o temperamento, porque acima de tudo você passa a se conhecer. Ok? Como eu falei sobre temperamento, temperamento são 4 partes, tá? Essas 4 partes nós vamos falar aqui nesses vídeos, né? Vou entregar aqui o primeiro vídeo agora. Nesse primeiro vídeo você vai aprender sobre o temperamento sanguíneo, são 4 tipos. Depois vai aprender sobre o colérico. No outro vídeo vamos falar sobre o fleumático. E depois no último vídeo aí vamos falar sobre o melancólico, de repente não nessa sequência, tá? Mas como funciona o temperamento? Todos nós, todos vocês aí que estão nos assistindo, tem 2, 3 temperamentos. Como funciona a questão do temperamento? Como eu falei, é genético, nascemos com ele.
Porém, você pode ter, por exemplo, levar o Gutierrez aqui, um grande amigo, irmão, pastor Gutierrez. Mas vamos lá, vamos dizer que ele tem aí 70% do temperamento dele predominante, como eu falei sobre o predominante, é sanguíneo. Vamos dizer que ele tem aí 20% do temperamento dele, 70% sanguíneo, 20% colérico. E quem sabe 10% do temperamento melancólico. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona. A única pessoa na Bíblia Sagrada que teve os 4 temperamentos, os 4, foi sanguíneo, foi colérico, foi melancólico, foi fleumático, totalmente equilibrado os temperamentos, foi o nosso Senhor Jesus. O nosso mestre. Ele era equilibrado em todos os temperamentos. Ele tinha todos os temperamentos. Todo ser humano tem 2 temperamentos, 3 temperamentos. Então um predominante, um mais predominante do que o outro. E é diferente a pessoa falar. Eu dei um exemplo aqui do pastor Gutierrez. Eu falei que ele é sanguíneo, eu falei que ele é colérico e disse que ele é melancólico. Eu estou dando um exemplo, não sei, tá? Não fiz uma análise comportamental nele. Mas aqui só para um pouco que eu conheço ele. Tá bom? Mas se eu falar para ele, ó, olha a sequência, eu falei que ele é sanguíneo, falei que ele é colérico e falei que ele é melancólico. A partir do momento que eu falo que ele é colérico, sanguíneo e melancólico, já muda o comportamento. Então há uma grande diferença entre a pessoa ser sanguínea e colérica e a pessoa que é colérico e sanguíneo. A pessoa muda, o comportamento é diferente. Ok? Isso se chama o quê? Temperamento predominante. Então, pastor William tem o temperamento predominante dele. Eu tenho meu temperamento predominante. Ok? Ok. Vamos lá. Pastor, qual a importância de aprender sobre os temperamentos em relação ao relacionamento em todas as camadas? Aí? Então, vamos lá. Como eu falei, a importância do temperamento, de conhecer o temperamento, principalmente a pessoa conhecer o seu temperamento, ela passa a respeitar o próximo. No relacionamento, por exemplo, existe estatística que muitos divórcios foi porque a pessoa não deu certo, porque não gostava do jeito da pessoa. Casou e não gostava do jeito da pessoa. Ah, não era o que eu pensava. Existe muito disso. Tá? Por que não era do jeito que pensava, não é do jeito que ela gosta? Por quê? Porque justamente por causa do temperamento. Tem pessoas que são mais falantes. Ela tem um temperamento porque é mais falante. Tem pessoas que é mais tímida, é mais quieta, é mais reservada. Isso é um outro temperamento que eu vou ensinar para vocês. Então, mais reservado. O que acontece quando a pessoa conhece o temperamento? Ela não obriga, aquele falante não obriga, que isso acontece muito, o parceiro, que é quieto, é tímido, a falar. Não tira dele ou dela o que ela não pode entregar, o que ela não pode, ou o que ele não pode te dar. Então esse é um dos maiores problemas que existem nos relacionamentos. E às vezes em amizade, entre irmãos, entre pai e filho. O pai exige do filho um comportamento que ele não tem, é dele, ele é quieto ou ele é falante. Então exige do filho aquele comportamento que ele não nasceu com aquilo. A genética dele é de ser uma pessoa reservada, ele tem um temperamento que faz com que ele seja mais reservado. Da mesma forma, uma pessoa que é mais falante, exigir daquele filho, exigir da esposa, do esposo, que ele fique quieto o tempo todo. E cala a boca, fica quieto. Mas é o temperamento predominante dele, faz com que ele fale mais do que o normal. Entendeu? Então isso acontece. Por isso a importância de entender, de conhecer os temperamentos nos relacionamentos. Quando você entende o temperamento no relacionamento, você ajuda essa pessoa que é falante a ter equilíbrio. Você ajuda essa pessoa que é mais tímida, muito quieta, a ter um equilíbrio, a se socializar mais com as pessoas, mas respeitando o temperamento. Você vai ajudar essa pessoa a se socializar com as pessoas, respeitando aquele temperamento. Você traz essa pessoa para se socializar. Você traz essa pessoa para apresentar para as outras pessoas, que às vezes essa pessoa, por causa do temperamento, ela é mais tímida, então ela não consegue chegar para conversar. Então você precisa de ajudar essa pessoa. Mas por quê? Porque o temperamento dela faz com que ela seja mais tímida, mais quieta. A mesma coisa aquele que é falante. Você faz com que aquela pessoa fique tipo, com educação para não ofender, porque aquele que tem um temperamento que fala muito, ele se ofende, não consegue, mas se você conversar com ele, ele vai entender que o temperamento dele faz com que ele fale mais, ou quer falar mais do que todo mundo. Então ele vai lá, acontece o quê? Ele é ajudado pela pessoa que conhece o temperamento. Por isso é importante você conhecer o seu temperamento antes de conhecer o temperamento do próximo. Entenda o seu temperamento. A partir do momento que você conhece qual o seu temperamento predominante, você passa a respeitar o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, ter um casamento abençoado, ter filhos abençoados e, acima de tudo, ter família abençoada, relacionamentos
abençoadas, transformadoras. O senhor começou falando sobre o sanguíneo. Sim. Quais são as características de uma pessoa que é sanguínea? Vamos lá. Eu tenho alguma base bíblica, tirada daqui como eu falei, eu vou tirar algumas bases bíblicas, vou falar hoje de sanguíneo, ok? No próximo vídeo nós falamos de outros temperamentos, mas nesse vídeo eu quero falar aqui sobre sanguíneo. Até porque é muito tempo, ia tomar muito tempo aqui de todos vocês, mas conversando aqui com os pastores, achamos por bem aqui ter uma sequência de vídeos para você entender sobre isso. Primeiramente, parabéns você que está nos assistindo, que quer aprender um pouco mais sobre temperamento. Isso quer dizer que você está pensando na sua vida, pensando na sua família, pensando em ter um relacionamento abençoado, porque através do temperamento, você entendendo o que nesses vídeos nós vamos ensinar aqui, acredite em mim, você orando, buscando a Deus, entendendo sobre o temperamento, o seu casamento pode ser transformado, o seu filho pode ser transformado, os seus relacionamentos podem ser transformados. Então fique com a gente aqui até o final desses vídeos, ok? E compartilhe aí com os amigos, com aquele que precisa ouvir daquilo que nós vamos ensinar aqui, né, nesses vídeos aqui, ok? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o temperamento sanguíneo. O sanguíneo, se você tiver com a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, tem aqui um típico homem sanguíneo. Livro de Mateus, capítulo de número 14, no versículo 28. Olha que interessante. É claro que tem outros personagens bíblicos que eu poderia colocar como exemplo, mas como eu falei, eu quero usar aqui alguns exemplos tirados desse livro, tá? Temperamento Transformado, do pastor Tim. E vamos lá. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as mãos, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Um típico sanguíneo aqui, nós temos aqui um exemplo de Pedro. Pedro foi o temperamento predominante, é claro que tinha outros temperamentos, como eu falei, somente Jesus tinha os 4. Mas o temperamento predominante de Pedro era sanguíneo. Tá? Como que a gente sabe disso? A forma que ele falava. Ele falava tanto que Jesus já repreendeu ele. Quando Pedro diz, Jesus não vai para a cruz, o que Jesus fala? Partai, não é isso? Satanás. Porque Pedro falava demais, era dele isso. Né? Quando Jesus depois pergunta, né, que falam dele, o que Pedro fala? Tu és o Cristo. Tu és Cristo. O Filho de Deus vivo. A mesma hora que Jesus fala a parte de mim, já está falando assim, não foi nada que se revelasse, mas foi o próprio Deus. Quer dizer, Pedro falava, ele era ousado para falar. Tá? Um exemplo desse aqui foi quando todos viram Jesus andar sobre o mar, ficar tudo com medo. O que Pedro fala? Jesus, se és tu, faça com que eu vá até ti. Teve coragem de pôr o pé na água e andar sobre o mar. Isso é um comportamento típico de quem é sanguíneo, tá? Sanguíneo, ele tem esse negócio, ele é ousado. O sanguíneo é muito ousado. O sanguíneo, por ele se comunicar muito, ele acaba falando demais, claro. Acaba se prejudicando também por falar demais. Só que é interessante que o sanguíneo, ele é muito ousado, ele arrisca. Ele é o tipo de pessoa que às vezes perde com as pessoas, porque ele confia muito nas pessoas. Ele acredita muito nas pessoas, ele tem essa questão ingênua dele. Só que ao mesmo tempo, o lado negativo, que ele é medroso. Percebe quando Pedro ouviu o vento, ele afundou. Ele já estava andando, ele estava chegando, ele estava chegando perto de Jesus, mas ele sentiu, a Bíblia diz que ele sentindo o vento. A palavra sentir aqui, existem alguns canais na psicologia que são os canais sensoriais, né? O sanguíneo, ele acaba sendo muito sinestésico. Existe o canal predominante aqui do ser humano, comportamental, tá? Sinestésico, auditivo e visual. E Pedro, por ser sanguíneo, é muito visual e também muito sinestésico, tá? Que o sanguíneo, ele tem é um dos canais predominantes do sanguíneo. Então, quando ele sente o vento, o que acontece? Ele afunda, né? Ele afunda. Então, o que acontece com o sanguíneo? Normalmente, quando passa um problema, ele fica com medo. É normal do sanguíneo. Ele quer se proteger. Ao mesmo tempo, ele quer ajudar todo mundo. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que arrisca muito. E com isso, eu vou pegar uma base aqui só para vocês entenderem as diferenças, tá? Como nós estamos falando de sanguíneo, olha que interessante o sanguíneo. As qualidades do sanguíneo. Ele é comunicativo, ele é entusiasta, ele é afável, ele é simpático,
É uma pessoa que é bom companheiro. Você pode contar com o sanguíneo. É bom companheiro, ele é amigo o sanguíneo. Ele faz amizade muito fácil, né? O sanguíneo é aquele tipo de pessoa que chega numa festa, ele conversa com todo mundo, ele se comunica. É o tipo de pessoa que você entrar dentro do elevador, William, pastor William, ele logo quer cumprimentar a pessoa no elevador. Ele faz amizade dentro do elevador em questão de segundos. É isso aí, você é sanguíneo. É muito. Você percebe? Como eu acertei? Muito mesmo. Então, o sanguíneo faz amizade, porque ele fala com todo mundo, ele puxa assunto, ele tem habilidade de puxar um assunto com as pessoas, ele tem habilidade de fazer uma amizade muito rápida. Só que ele é um bom companheiro, ele é crédulo. O que é isso? Ele acredita muito nas coisas, ele assina contrato sem ler mesmo, ele acredita em tudo que fala para ele. Acaba sendo muito ingênuo o sanguíneo, né? Ele sofre com isso muitas vezes, por causa dessa ingenuidade. O sanguíneo, ele tem um coração muito bom, isso é natural do sanguíneo. Mas qual que é o defeito do sanguíneo? Olha que interessante, tá? Tem vários aqui no livro, tá? Depois, como eu falei, se interessar mais, pode comprar sobre ele. Estou pegando aqui só como base de estudo. Mas pegar algumas coisas aqui, ó. Ele é indisciplinado, né? Ele acaba não fazendo, pegando as coisas para fazer e fazer com disciplina. Você tem que ler alguma coisa, ler com disciplina, sabe? Ele não gosta muito de regra. E com isso, ele acaba sendo muito desorganizado em algumas coisas. O que ele faz? Normalmente o sanguíneo, uma mesa do sanguíneo. Normalmente é bagunçado, é coisa jogado, é normal do sanguíneo. É claro que tem sanguíneo que ele acaba, pela educação ou pelo hábito, eu vou falar um pouco sobre personalidade, mas pelo hábito que ele adquiriu, às vezes ele pode ser um pouco organizado, mas não é dele aquilo, aquela organização. Ele se habituou com aquela organização. Tá? Ele acaba organizando e tal. Enfim, mas a natureza do sanguíneo é de ser uma pessoa mais desorganizada. Você entrar num escritório, quando eu visito muito cliente, né? E quando eu visitava cliente, eu via algumas mesas, aquelas pilhas de coisa, papel, um monte de coisa. Ele era sanguíneo, com certeza. Podia puxar assunto com ele e queria conversar contigo, entendeu? Porque o sanguíneo tem isso, é dele isso, tá? Essa desorganização. Ele é inseguro, o sanguíneo é da natureza dele. Da mesma forma que ele arrisca as coisas, faz as coisas, acaba quebrando a cara em algumas coisas, porque ele acaba sendo muito ingênuo e acaba acreditando em tudo, ele acaba sendo também muito inseguro. Sabe aquele negócio? Puxa, será? Não sei. Ele é muito inseguro, é do sanguíneo isso, tá? Uma outra coisa, exagerado. Sanguíneo é exagerar demais. Você costuma fazer assim, assim, exagerado. Sanguíneo é exagerado demais. Ele vai contar as coisas, ele exagera, é natural dele. Não é que ele está mentindo, é que ele exagera mesmo. É natureza. Tá? E ser exagerado quando vai falar alguma coisa, exagerado quando vai fazer alguma coisa, você vai comprar alguma coisa, você tem dinheiro e acaba gastando tudo. O sanguíneo é assim. O sanguíneo ele é atraído por cores, né? Se você entrar no mercado, por exemplo, e ver um carrinho muito cheio, pode ter certeza, tudo colorido, é sanguíneo. Quando você chega nos mercados, em loja, vê aquelas promoções, aquelas coisas coloridas, sabe assim? O sanguíneo é atraído por aquilo, porque ele é exagerado, ele gosta daquilo. Então ele acaba comprando muita coisa, até mais do que precisa. O sanguíneo tem isso nas compras. Ele acaba comprando coisa que ele não precisa. Ele é muito atraído por cores, é muito atraído por palavras, né? Promoção, só hoje. Tem gatilhos que a gente aprende nos gatilhos mentais, que tem gatilhos que desperta muito quem é do temperamento sanguíneo, né? Por exemplo, só hoje, última oportunidade, então ele acredita em tudo, né? Então esses gatilhos mentais atraem com muita facilidade, principalmente quem tem um temperamento sanguíneo. Agora, olha que interessante isso aqui, ó. Do sanguíneo ainda, tá? Pode continuar aqui? Tranquilo? Tranquilo. Das profissões, né? Do sanguíneo. Tem algumas coisas aqui. Lógico que tem outras, tá? Mas os sanguíneos são bons vendedores, são bons atores, são bons oradores. É da natureza dele. É que ele gosta de conversar, ele gosta de falar. É o jeito do sanguíneo. Então, se põe um cargo de vendas para ele, ele vai estourar. Ele vai vender, é porque é dele. Então, por ele fazer amizade com muita facilidade, então ele acaba vendendo com muita facilidade. Ele tem essa facilidade nas vendas, facilidade na negociação, como ator, como orador, enfim, ele tem essa facilidade por falar bastante o temperamento sanguíneo. Ok? Perguntas? Sanguíneo, qual seria a forma que as pessoas entendessem melhor o sanguíneo? Vamos lá. As outras pessoas entendessem o sanguíneo. Para entender o sanguíneo? Isso. O sanguíneo ele gosta de ser ouvido. Ele gosta de ser ouvido, o sanguíneo é natureza. Porque como ele conversa, ele fala, ele gosta de ser ouvido. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa aí, da sua casa, que é sanguíneo,
gosta de conversar, gosta de falar, o sanguíneo gosta de ser ouvido. Tá? Olha que interessante, o sanguíneo não é muito auditivo. Ele ouve menos e fala mais, é na natureza dele. Então como você lidar com essas pessoas? É claro que você precisa ajudar o sanguíneo a controlar muitas vezes a fala em excesso. Que ele tem que aprender a ouvir. Então é uma habilidade. O ouvir é uma habilidade, né? E essa é a verdade. O ouvir é uma habilidade. Então, uma vez que o sanguíneo ele é controlado pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo, ele passa a controlar o temperamento. Então isso que é interessante você entender. O temperamento não muda. O sanguíneo, o Gutierrez sempre vai ser sanguíneo. Não vai mudar, é seu, é genético. Só que pastor Cláudio pode me perguntar, como que eu faço então para me falar menos às vezes, para me ouvir mais? Para controlar o temperamento. Para controlar. Como que eu faço? Isso. Através do Espírito Santo. É Deus que pode ajudar. Acredite, Deus pode ajudar. Entendeu? Só o Espírito Santo pode ajudar, porque é nosso temperamento. Então você tem que criar hábitos da leitura. Olha só que interessante. Hábitos de parar quando alguém estiver falando e ouvir mesmo, ouvir a pessoa. Porque o sanguíneo é o tipo de pessoa assim, quando tem alguém falando, alguém está falando com ele está até olhando para a pessoa, mas ele não está ouvindo a pessoa. Ele está pensando o que ele vai falar. Isso é do sanguíneo. Entendeu? Aí se a pessoa parar no meio e falar assim, o que eu falei para você? Fica aquela conversa de novo, não sei. Ele se perde. Mas ele está ouvindo a pessoa. Só que ele está ouvindo e já pensando o que ele vai falar, porque o sanguíneo é muito visual. Então, quando a pessoa está falando com ele na comunicação, ele já está vendo a conversa e já está observando ali e preparando uma pergunta, uma resposta ou alguma coisa sobre aquela história que aquela pessoa contou. Entendeu? Então, ele já entra com a outra conversa. Isso é do sanguíneo. Então, o que acontece no grupo? Como que a gente ajuda se a gente tem uma pessoa que é sanguínea em casa? Se você tem lá sua esposa que é sanguínea, sua esposa, seu filho que é sanguíneo. Ouça e com paciência, calma, estou te ouvindo. Agora me ouça agora. Percebe? Existe até um curso que chama Comunicação Não Violenta, né? Que ensina sobre esses comportamentos, que é bem interessante também. Então você pedir para a pessoa te ouvir, mas respeitando o temperamento dela. Calma. Ó, entendi, Ruth. Agora me ouça aqui. Me ouça. Fica quietinho agora. Ouça, presta atenção. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes parece um negócio de conflito. Ó, como que eu vou pedir para ele prestar atenção? Dependendo do grau de intimidade que você tem, se é sua esposa, com educação, faça isso. Entendeu? Preste atenção no que eu vou te falar. Ó, preste atenção no que eu vou te falar. Ouça o que eu estou falando. Ok? Vamos lá. Você fala. Porque às vezes o sanguíneo já está pensando em outra coisa. Tá? Então é assim. É lógico, com respeito, com educação, entendendo o temperamento do sanguíneo, entendendo o temperamento da pessoa. Como seria um relacionamento de duas pessoas sanguíneas? É interessante. Você imagina, né? São duas pessoas que falam, são duas pessoas que falam muito, então precisa mesmo ter um controle mesmo, porque vai ter... Essa pergunta até porque existe bastante pessoas que estão nos ouvindo, que talvez o casal é sanguíneo ou tem filhos sanguíneos. Isso. E isso aí existe grandes conflitos, tá? Muito conflito. Porque como o sanguíneo gosta de conversar muito, gosta de falar muito, e se ele tem esposa ou esposo que também gosta e fala muito, aí sempre um ou outro vai ficar retraído. Vai segurar, entendeu? Por mais que ele é sanguíneo, a esposa é sanguínea ou o esposo, vamos dar um exemplo. Então vamos dizer, o Gucci é sanguíneo, se a esposa dele for sanguínea, ela pode ficar retraída. Porque ele quer falar tudo e pode ter alguns conflitos. Ah, só você quer falar? Só você quer falar? Ou só você quer falar? Tem que ir dando esses conflitos. Então, quando entende sobre o temperamento, quando você entende que você é sanguíneo, passa a entender que o temperamento predominante da pessoa que você está junto também é sanguíneo, vocês têm que entrar em acordo. Vocês têm que conversar, tá conversando. Olha, nós temos um temperamento parecidíssimo. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, e você também. Mas vamos procurar aqui um ouvir o outro agora. Só a vez de falar. Esse é do sanguíneo. Tem que ter esse acordo, tá? E como que a gente passa a ter esse acordo? Conhecendo o temperamento. Você só vai entender a pessoa se você saber qual é o seu temperamento. Você passa a entender o temperamento da pessoa. O sanguíneo gosta de estar no meio de pessoas, receber muitas pessoas. O sanguíneo gosta de receber pessoas, gosta de estar no... O sanguíneo gosta de festa, o sanguíneo gosta de aglomerações. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma quarentena. Que dificuldade. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos atualmente vivendo uma quarentena. Para o sanguíneo isso é uma prisão. É muito difícil.
é desafiador para o sanguíneo ter que ficar em casa. Não poder sair, não poder ir para uma festa, não poder estar na igreja. Olha só, não poder tocar, entendeu? Imagina que o sanguíneo ele é muito sinestésico, né? Ele gosta de tocar, ele gosta de abraçar. Então ele sente essa falta. Isso dói muito para o sanguíneo. Diferente dos outros temperamentos que eu vou explicar. Tá? Mas para o sanguíneo, nessa época agora, nesse período, quem mais sofre é o sanguíneo melancólico, por exemplo. É o que mais sofre. O sanguíneo eu posso dizer que até muito mais. Porque o sanguíneo gosta de estar agora andando na rua, gosta de estar numa festa. Se tiver algum trabalho na igreja, de aglomerações, ele gostaria de estar lá agora. Então é isso. Tá? Então, é desafiante para o sanguíneo. Tá? Pastor, o senhor fez uma comparação entre o sanguíneo e o melancólico. Sim. Diante dessa situação que nós estamos vivendo. Em que sentido? Porque assim, o sanguíneo, ele gosta, como eu disse, né? Ele gosta de estar com pessoas. Tá? O melancólico não faz tanta questão. Mas sobre o melancólico, eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo, ok? Mas o sanguíneo, ele gosta muito de estar com pessoas. Beleza? Ele gosta muito de estar aglomerado, ele gosta muito de abraçar, assim como o melancólico. Mas no próximo vídeo agora, fique comigo. Vai pro próximo vídeo, que nós vamos agora entrar um pouco mais sobre o temperamento melancólico, ok? Deus abençoe. Deus abençoe. Até o próximo. Senhor, que Deus abençoe.